sejam muito bem-vindos à temporada 2025 do Júnior Cast, o podcast da JCI Chapecó. Eu me chamo Brenda Padilha e eu sou a host e coordenadora do projeto no ano de 2025 e estamos aqui para conversar hoje sobre um assunto que com certeza muitas pessoas se identificam e sentem dificuldade, que é a liderança de diferentes gerações. E hoje, junto comigo, temos o Bruno. Fala pessoal, eu sou o Bruno, estarei esse ano junto com a Brenda, ajudando nesse podcast, nesse projeto incrível da JCI. Então, se você quer curtir um papo agradável, de qualidade e que tenha muitos insights para te ajudar no dia a dia, vou te dar um conselho. Pega um cafezinho, uma água, fica confortável e vem com a gente, tem muita coisa boa hoje para a gente falar. Brenda, falando em papo bom, eu fiquei muito empolgado quando os nossos convidados aceitaram o nosso convite de estar aqui hoje. Vou até pegar a lista, porque temos convidados de peso aqui hoje. E a nossa primeira convidada é a Cleonice Zanella, que é doutora em administração pela UFSC. Atua na UNO Chapecó há 18 anos como docente dos cursos de graduação de administração, também na pós-graduação, mestrado, doutorado em Ciências Contábeis e Administração na UNO Chapecó. Também lá na UNO Chapecó já coordenou o curso de graduação de Administração por 2 oportunidades, atuou como diretora de extensão e atualmente exerce a função de diretora de Planejamento Estratégico e de Negócios. Integra diversos projetos da FAPESC, CAP, CNPq, assim como grupos de pesquisa e o conselho editorial da editora Argos. Já atuou como consultora na área de gestão de projetos, bem como possui mais de 10 anos de experiência na indústria. Na Associação Comercial, Industrial, Agronegócios e Serviços de Chapecó, a ASIC, atua como diretora de núcleos empresariais. Tudo bem, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês nesse momento para conversarmos um pouco sobre uma temática tão relevante para o dia a dia das nossas empresas, né? E do nosso papel também enquanto líder e empreendedor. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. É isso, nós que agradecemos. Linda. E o nosso segundo convidado é o Éder Tânio De Bastiani, formado em Administração de Empresas pela UNO Chapecó e atualmente é sócio-diretor da DistriSul, distribuidora de materiais de construção, com mais de 15 anos de experiência no mercado da construção civil. Hoje, o Tânio, carinhosamente chamado pelos companheiros, lidera a área comercial e também é investidor no setor gastronômico e de entretenimento. É também companheiro da JCI Chapecó desde 2019, já foi diretor de negócios, coordenador do Rango Beer, do projeto Parcerias, vice-presidente da JCI Chapecó e atualmente vice-coordenador da Convenção Nacional 2025, que também será aqui em Chapecó. Seja muito bem-vindo, Tânio. Olá a todos, muito obrigado pelo convite de estar aqui nesse podcast com vocês. Vamos estar aqui colaborando com informações, dúvidas, debater sobre esse tema e é sempre uma honra estar com vocês aqui falando sobre coisas relevantes e que possam ajudar aí os nossos ouvintes a buscar conhecimento, informações e também levar para a vida à frente aí como a gente lidar com o dia a dia, sobre liderança, sobre os projetos de vida e profissional. Então, muito obrigado pelo convite. Brenda, a gente já vê o nível que vai ser essa conversa, né? Tô bem ansioso. O que vocês acham da gente aquecer o pessoal que tá em casa? Da gente chegar já e explicar para eles o que define um bom líder para vocês hoje? O que essa palavra remete para vocês? Então, eu acredito que uma boa liderança, ela tem que liderar por exemplo. Nós vemos hoje em dia muitas pessoas que buscam cargos de liderança e que primeiro elas vão buscar muito conhecimento, primeiro elas vão buscar conhecer quem serão os liderados para depois se desafiar. Então, eu acredito que uma boa liderança ela tem que ser adaptativa, ela tem que ter muitas informações de como lidar com todo aquele processo que vai regir os seus liderados, ouvir muito, buscar passar as informações, passar suas experiências. Então, é um conjunto de fatores que vai tornar uma pessoa um grande líder. Para mim, eu acredito que seja isso.
Perfeito, Tânia. Eu penso que além do exemplo e do engajamento que você citou, né, um outro passo importante é o propósito, que você realmente seja um líder de propósito dentro das organizações, porque é isso que de fato vai engajar as pessoas para estarem contigo nos desafios diários, né? Que as pessoas realmente vejam em ti uma inspiração. E para que a partir dessa inspiração elas também queiram se desenvolver e se engajar contigo nos desafios do dia a dia. O legal da liderança é que tem alguns assuntos, algumas coisas dentro dela que não mudam, né? Como a questão de liderar pelo exemplo, sobre essa questão da gente ter esse propósito, né? Mas agora eu quero saber de vocês, o que muda para vocês na liderança? O que, por exemplo, há 20 anos atrás, um líder não sofria e hoje ele sofre? Como que precisa ser essa mudança de hábito da liderança? Como vocês enxergam que essa metamorfose aí que a gente tem de liderar para gerações diferentes, né? Então, a diferença de gerações, ela traz bastante desafios e também muitas oportunidades. Então, o líder de 10, 15 a 20 anos atrás, ele tinha uma cultura diferente, ele tinha hábitos diferentes. Então, hoje, esse líder mais antigo, ele precisa acabar se adaptando com as novas formas de trabalho, as novas formas de liderar e saber como seus liderados vão lidar com isso. Conversar mais, debater mais, delegar mais, ser uma liderança um pouco mais descentralizada, bem dizer. Então, isso acaba gerando novas oportunidades para buscar novos conhecimentos, novas informações, principalmente de mercado, novas informações de projetos, e que isso vai ser algo muito bom, vai oportunizar eles a se conhecer melhor. Então, acho que as diferentes gerações têm que saber se adaptar melhor. E os líderes de hoje em dia, eles têm mais acesso a informações. Então, na palma da sua mão, eles têm muitas informações. Então, eles têm um pouco mais de facilidade de acessar o conhecimento, de acessar o conteúdo, mas, ao mesmo tempo, tem um pouco mais de dificuldade dessa delegação, dessa descentralização de tarefas. Então, essa diferença existe, mas claro que eles vão se adaptando de acordo com as necessidades que são buscadas no mercado ou no dia a dia desses profissionais. Perfeito, e assim nós podemos dizer que esse período, né, nós pensarmos de 15, 20 anos, nós temos duas situações. Uma situação é aquela que a pessoa já liderava naquele momento e continua liderando até hoje. Então, ela acompanhou uma transição de gerações, né, de pessoas que estavam, e isso também tem interferência do ambiente organizacional, né, são diferentes ambientes organizacionais. E o líder que já liderava há 20 anos, ele se inseriu num processo adaptativo muito grande. Ele foi, se não por iniciativa própria, forçado, né, a se inserir nesse processo de adaptação. Porque você tem hoje no ambiente organizacional pessoas das mais diversas gerações, 4 ou 5 gerações no mesmo ambiente, né? E um segundo cenário é o líder que assumiu há menos tempo. Um líder que é uma liderança dentro das organizações, mas é a liderança jovem ainda, né, que está se desafiando a também liderar os seus pares em termos de geração, mas também liderar pessoas de gerações anteriores, né? O foco, como diz o Tânio, é de oportunidades, sim, e também de muitos desafios. Nós, quando trabalhamos com equipes multi, né, em termos de gerações, nós temos as pessoas que ainda demandam muito do líder, a questão da autoridade, né, de que o líder também precisa cumprir esse papel de ser autoridade dentro do ambiente de trabalho, e muitas vezes nessa mesma equipe eu tenho pessoas que não querem ou que não estão preparadas, né, para esse líder com mais autoridade. Então, é uma necessidade de adaptação muito grande desse profissional. E o líder que nós estamos falando aqui é aquele líder que consegue se engajar com esses diferentes movimentos, né? Que consegue usufruir das oportunidades que tem. Você imagina um ambiente organizacional que você tem essa oportunidade de conviver com pessoas de gerações tão diferentes, né? Você consegue conectar os pontos positivos de ambas no mesmo movimento. E esse é o papel do líder nesse formato, quando nós estamos falando em liderar cenários, né, ambientes organizacionais nos quais existem esses diferentes perfis, né? É verdade, ele tem que ter o famoso jogo de cintura, né? Que é uma demanda que cada vez mais as pessoas precisam desenvolver. E quem aspira a ser um líder precisa desenvolver a inteligência emocional, a gestão, né, comportamental, porque se eu não consigo me gerenciar, se eu não consigo fazer esse próprio domínio dos meus pensamentos, das minhas ações,
é muito mais difícil de eu conseguir olhar para gerações diferentes e conseguir liderar isso de uma forma justa, de uma forma empática, né? Inclusive, esse é um movimento que a gente tem percebido das gerações mais jovens, considerando a geração Z, que nasceu ali depois da metade da década de 90, a gente observa que essa geração em especial não tem aspirado tanto assim cargos de liderança. É um movimento que tem acontecido contra a liderança. Como que vocês observam? Vocês enxergam isso dentro do dia a dia de vocês? Vocês, até na faculdade, né, falando como docente, vocês visualizam isso acontecendo? Como que tem se comportado? Perfeito. Nós temos diferentes perfis. Nós temos pessoas, especialmente eu que trabalho no curso de administração, então é um curso voltado ao empreendedor, à gestão das organizações. Nós temos sim um perfil de estudante que vem para se desenvolver, obviamente, mas que não necessariamente almeja ser uma liderança. Mas nós provocamos para que ele seja. Né? E o líder que nós formamos, ele tem que ser muito além da liderança de conhecimento técnico ou do propósito. Ele também tem que entender o seu papel na comunidade, na sociedade. Então, esse trabalho que vocês fazem na JCI, por exemplo, é um trabalho que cada vez mais vai depender de pessoas com iniciativa para estarem no movimento. E vocês também estão formando líderes. E é uma liderança para outras ações além do ambiente empresarial. É para o desenvolvimento econômico de toda uma região, é para o desenvolvimento social de toda uma região, né? Então, esse é algo que nós almejamos muito no nosso curso. Mas, de fato, sim, existem pessoas que têm um perfil mais de gestor ou mesmo de analista, né? E que busca formação para se aperfeiçoar naquela área, o que está tudo certo também, está tudo bem, né? Mas, sim, existem pessoas que de cara logo se destacam pelo potencial que tem, ou mesmo pela vontade que tem e plena consciência de que precisa se desenvolver, né? Esse é o primeiro passo. Você saber que sim, eu quero me tornar uma liderança, mas para isso eu preciso me desenvolver. Esse é o primeiro passo para que, de fato, a longo prazo, médio, longo prazo, você se torne uma liderança em destaque, né? Até falando sobre essa liderança, para vocês, a liderança é algo que qualquer pessoa pode ser? Ou é aquele velho assunto que nasce com o dom de liderar, vai se desenvolver ali? Ou então pode ser treinado? Qualquer pessoa que quer ser um líder pode ser um líder. Como vocês veem isso? Olha, eu acredito que qualquer pessoa que quer ser um líder, ela poderá se tornar um líder. Mas não significa que qualquer pessoa pode ser um líder. Então, ela precisa querer ser uma liderança. E aí, falando sobre universidade, eu lembro, na minha época de estudante, eu tinha muitos colegas que não eram administradores, não tinham empresas, não tinham famílias com empresas, mas que já demonstravam muito a vontade de ser um líder. E hoje, se eu for olhar para essas pessoas, para esses profissionais, hoje são grandes líderes, são grandes gestores, são grandes administradores. Então, isso, de fato, é um exemplo de que você pode querer ser líder e se tornar, mas você se tornar sem buscar, sem ter essa proatividade de buscar uma posição, de tomada de decisão, ela não vem. Então, é muito interessante quando eu converso, inclusive, com essas pessoas, com esses profissionais, e eles me trazem aquela experiência da época da faculdade. Eles dedicavam muito seu tempo em buscar o conhecimento, buscar o estudo, buscar se envolver, ser líder de turma, entrar para o centro acadêmico, e hoje, de fato, eles colhem aquilo que eles buscaram. Hoje eles são verdadeiros líderes porque eles quiseram. Então, eu acho que é isso. A liderança é feita para quem quer liderar. Talvez você pode ser um bom liderado e está tudo bem. Eu acho que a pessoa sendo uma boa liderada é um cenário muito bonito também, você ser um bom liderado. Então, as pessoas, com o passar do tempo, elas vão se identificando, se elas vão ser uma liderança ou um liderado. E eu acho que o casamento dessas duas funções é um cenário perfeito. Você ter um líder com bons liderados, seja ele num projeto profissional, num projeto pessoal, projeto até familiar, a família que possui um líder e bons liderados, é uma coisa muito, muito gratificante de você ver.
Então, é mais ou menos isso aí. Um ponto interessante que você trouxe agora é sobre essa questão técnica. Isso sempre me chamou a atenção, porque a gente passa 11 anos, 12 anos na escola, né? Então, ali, desde a primeira até o ensino médio, são 12 anos aprendendo o quê? Técnica. Aí a gente vai para a faculdade. Vamos para a faculdade para sermos profissionais melhores. Aí você passa ali mais 4, 5 anos aprendendo o quê? Técnica. Aí, não bom o bastante, você pensa, não, eu ainda não estou preparado o suficiente. Vou para uma pós-graduação, vou para um mestrado, vou para um doutorado, para aprender técnica. Lógico que a técnica, ela é imprescindível, a gente precisa de pessoas boas nas técnicas, né? Mas, ao mesmo tempo, infelizmente, a gente ainda vive um mundo educacional que não prepara esses líderes ou pessoas que aspiram a serem líderes para desenvolverem habilidades emocionais e comportamentais. Estão muito preparados para técnica e pouco preparados para lidar com gente, para lidar com conflito, para lidar com fofoca, para lidar com... Enfim, e talvez esse seja o grande ponto de dificuldade que as pessoas encontram hoje de lidar com as gerações. Por quê? Porque aí eu tenho ideias diferentes, hábitos diferentes, e todas essas pessoas estão trabalhando juntas, no mesmo lugar. E cada um com uma expectativa diferente do que você deveria fazer como líder. E é uma grande dificuldade. Dentro da ASIC, Cleonice, como que você percebe, assim, quais são as maiores dificuldades para lidar com as gerações, com esses conflitos geracionais? Perfeito. E o que é importante destacar também, como o Tânio comentou, tem que haver uma predisposição, né? Então, como você comentou, na universidade, em toda a sua formação, você tem conhecimento técnico, que é uma condição sine qua non, né, para a sua formação. E outras habilidades comportamentais ou voltadas à liderança, elas estão com a pessoa, aquela que assume a função de líder de turma, que participa de um centro acadêmico, que se envolve em outras atividades, ela já demonstra uma predisposição para assumir outros desafios. Eu vi uma frase, logo que eu me inseri na vida profissional, de uma gestora que eu admiro muito, inclusive até hoje, ela disse assim, olha, Cleonice, eu tinha um convite para uma oportunidade, e eu fiquei em dúvida, vou, não vou, eu estava no momento, né, de dúvida da vida. Ela disse, olha, o que não te desafia não te move. Então, vai, porque é se desafiando que você vai chegar mais longe, né? E essa mesma perspectiva nós temos na SIC. A SIC é um ambiente que congrega líderes, né? Empreendedores, empresários, gestores, e é para mim também um privilégio conviver com essas pessoas. São pessoas, sim, de diferentes gerações. Eu atuo lá basicamente nos núcleos empresariais, na diretoria executiva, mas com foco muito grande em núcleos. Nós temos núcleos diversos, são 14 hoje, né? E nesses núcleos, que são grupos de trabalho, formado por pessoas das mais diversas organizações, dos mais diversos perfis, né? E sim, das mais diversas perspectivas e gerações também. Então, aquilo que eu vejo no ambiente universitário, que é o ambiente que eu atuo, que eu já vi no ambiente industrial, que eu já vi em outros ambientes organizacionais, eu também vejo na SIC. Porque é o ser humano, faz parte do ser humano, né? Então, quando nós falamos em dificuldades ou, quem sabe, conflitos com relação à comunicação, com relação a questões relacionadas ao dia a dia das empresas, a forma de condução das atividades, nós vemos nos núcleos também. E aí eu sempre falo muito para os coordenadores de núcleos, né? E assim como eu falo para os alunos, e assim como eu falo para as pessoas que trabalham comigo no Chapecó, que a equipe é o espelho do seu líder. Então, os nucleados serão o espelho do seu gestor, do líder que está à frente dessa equipe. Em que sentido que eu falo isso, né? A forma que você fala com o teu funcionário vai refletir na forma com que ele fala com as pessoas que estão em torno dele, que podem ser teus clientes internos ou externos, né? Então, na lógica da SIC é a mesma coisa. A forma que um coordenador de núcleo conduz uma reunião é a forma que vai engajar ou não as pessoas a continuarem ali. O propósito que ele traz para a reunião é aquilo que vai engajar ou não as pessoas a estarem ali. Então, é a mesma perspectiva e são os mesmos desafios. Nós temos um núcleo em especial, que é o núcleo de sucessão. E aqui cabe uma reflexão interessante nossa. O Tânio vem de uma empresa familiar também, né?
Então, vai entender bem do que eu estou dizendo. Nós, ano passado, lançamos o Núcleo de Sucessão por uma demanda do nosso associado. É um núcleo fantástico, que tem ações maravilhosas, né? E que tem como objetivo, inclusive, aproximar as gerações dentro das organizações. E eu ouvi uma frase, numa das nossas conversas de uma nucleada, que ela disse, olha, o nosso núcleo não pode ser um local que os filhos vêm se lastimar dos pais. Porque se nós estamos hoje nas nossas empresas, foi porque os nossos pais começaram. E se eles começaram, só eles sabem dos desafios que eles tiveram. Então eu fiquei muito feliz ouvindo ela, porque é isso, né? É isso, acima de tudo, nós temos que sempre olhar para quem veio antes, né? Respeitar aquilo que foi feito e sim, inovar, buscar a melhoria, porque a inovação faz parte do empreendedor. Você sempre vai querer inovar e fazer melhor, né? Então nós esperamos sim que os nossos núcleos, né, sempre com os mesmos desafios e qualquer outro ambiente, eles também saiam do nível A para o nível B quando eles participam do associativismo. Isso também significa superar desafios de gerações, né? Então, nós temos gestores, coordenadores de núcleos, como eu comentei, que estão se desafiando, assumiram uma gestão, né, na primeira vez, além da empresa que tem, porque na empresa é diferente, tá? Isso eu falo para eles também. Liderar no voluntariado, vocês sabem disso, é um desafio dobrado. Porque eu não tenho autoridade e comando sobre as pessoas. Eu tenho uma boa vontade, eu tenho espírito e liderança, eu tenho propósito e eu tenho que engajar pessoas no voluntariado. Então, quando a pessoa se predispõe ao ser voluntário e a liderar no voluntariado, essa pessoa está se desafiando muito, né? Mas ela colhe muitos frutos também, então é o bom disso. Então, nós temos nossos gestores de núcleos, alguns com uma primeira experiência em gestão de equipes, porque às vezes ele é um MEI, ele é uma pequena empresa, que tem uma empresa familiar, né? Que tem lá as questões de autoridade e comando dentro da empresa, que na SIC ele não tem. Então, ele se predispõe, se desafia a ser uma pessoa melhor, a ser um líder melhor, e os feedbacks são sempre muito positivos, que de fato nós atingimos o nosso propósito. Que legal. É até legal tu falar de sucessão, Cleonice, que eu tenho uma dúvida que é a seguinte. Tânio, você já é pai, eu sei que o filho está crescendo, de repente lá no futuro já tem essa visão dele seguir o teu caminho, de repente não, mas a gente sabe que a primeira liderança de uma criança são os pais, é a mãe, é o pai. Então eu queria saber da tua visão, qual que é o papel da família nesse ponto, na questão ali do pai e da mãe, para a questão de influenciar a ser um líder, de repente, a desenvolver esse talento. Antes a Brenda até citou, né? Talvez a gente não tenha na escola esse costume de desenvolver líderes. Aí muitas vezes a gente acaba perdendo muito talento por não ter esse desenvolvimento. Então como que tu vê que é o papel da casa, do lar ali, do primeiro líder que essa criança vai enxergar, que é o pai ou é a mãe nesse processo? Então, eu acredito que essa nova geração de pais está melhorando, está melhorando. No passado, os pais e filhos não se comunicavam com tanta efetividade, não se conversava sobre negócios de uma forma coerente. Se falava muito do dia a dia, o que está acontecendo, o que você vai fazer, mas nunca sentava-se para debater o futuro. Então, hoje eu sou pai, o meu filho tem 4 anos, nós ainda não debatemos com ele, óbvio, porque ele ainda não tem essa capacidade de entender os negócios, mas a gente conversa como casal, sim, sobre as tomadas de decisões futuras. Não debatemos sobre sucessão, não comentamos sobre isso, porque entendemos ser muito cedo, mas também a gente começa a buscar entender como entregar as oportunidades para ele, né? Como que o mundo vai receber ele. E aí isso, é claro, vai ter participação fundamental da escola. A gente busca dar um estudo bom para que isso reflita lá na frente, isso é óbvio, né? Mas, como pais, nós temos que já pensar, né, de que forma a gente vai apresentar isso no futuro. Se é isso que ele quer também, se ele não quiser, tá tudo bem. Eu acho que no passado não existia isso. No passado, olha só, eu tenho a empresa e você tem que assumir. É dar a liberdade de escolha. Exato, a bronca é tua. Vai levar o legado da nossa família para frente. E também tá tudo bem. Eu acho que ambas as situações são normais de acontecer e tá tudo bem. Mas acho que os pais de hoje em dia, eles já pensam o que o meu filho vai querer ser no futuro. Eu trabalho no ramo da construção civil, distribuição,
E se ele quiser ser um engenheiro, um arquiteto, um médico, ele quiser ser um agrônomo, se ele tiver essa proatividade, quiser buscar esse estudo e quiser seguir essa carreira, tá tudo certo. Mas o importante é que ele queira ser isso, né? Eu acho que lá no passado não havia essa conversa de sucessão profissional. Existia muito essa conversa de sucessão da empresa e não se o meu filho seria um profissional gerindo a minha empresa. Então, hoje em dia, as coisas fluem melhor, a comunicação é mais transparente, é mais aberta, ela não é mais tanto informal, ela começa a ser formal a partir do momento que chega a hora de debater sobre isso. Então, os pais hoje em dia têm que ter essa clareza, essa ciência, em que momento começar a introduzir esse assunto da sucessão e de dar seguimento aos negócios da família e mais ou menos por isso aí. Até tu citou a liberdade, ela é importante hoje porque tem muitas profissões que nem existem ainda, né? Então, se ele tem 4 anos, quando ele entrar no mercado de trabalho, de repente ele queira fazer algo que hoje a gente nem sabe que vai existir. Então, tem toda essa diferença, né? Por isso que é importante essa diferenciação das gerações, né? É verdade. E o que chama atenção no que você tem comentado, que vai de encontro ao que a Cleonice também falou, é sobre ter mudado essa ideia de comando e controle, que era a principal forma de liderança no passado, né? Tanto para empresas em sucessão familiar, quanto se eu não tivesse vínculo algum, né? O colaborador simplesmente tinha que obedecer aquilo que estava sendo dito, né? Pelo chefe. A gente até faz uma distinção entre chefe e líder, né? O chefe simplesmente dá ordem. E esse modelo funcionou assim por muito tempo. Só que eu gosto de analisar historicamente o porquê era assim também, né? Falando, por exemplo, da geração que mais ainda, que tem esse perfil atualmente, que são os baby boomers, eles saíram de um cenário de guerra. Então era muito mais militar, era muito... A cultura do mundo era diferente, né? E agora, quando a gente vai perdendo essa característica, consequentemente eu tenho uma geração que não concorda mais com os moldes que eram antigamente. E um ponto bem interessante que eu quero comentar com vocês é que eu ouço muitas pessoas reclamando. As pessoas reclamam sobre, essa geração nova não quer mais nada. Essa geração nova não ouvem ninguém, não obedecem ninguém. Mas quem criou essa geração mais nova? Quem foram os precursores disso? Então, elas vieram de algum lugar, essas ideias também foram incitadas pela sociedade como um todo. Não é, a influência de uma ou duas pessoas que fez uma geração inteira pensar dessa forma, né? E eu vejo que, atualmente, as pessoas colocam muito a mão na consciência, os jovens, principalmente, eu vi o meu pai trabalhando a vida inteira para ganhar o dinheiro suado no fim do mês, mas nunca teve tempo para aproveitar aquilo que construiu. E talvez esse seja o grande ponto que traga a questão da liberdade que você comentou, né? Não só a liberdade de escolha, mas a liberdade de tempo. O jovem não quer mais só ganhar o dinheiro. Ele quer escolher o horário que ele quer trabalhar, ele quer ter férias, ele quer poder ter essa flexibilidade de trabalhar de casa, o home office está muito alto, né? Como que vocês percebem, assim, esse movimento acontecendo dentro das empresas de vocês? Eu acho bem importante que você traz o contexto histórico. Nós precisamos olhar para a história para entender o que nós estamos vivendo hoje. Então, esse contexto histórico, desde a Revolução Industrial, né, a produção em série, ela vinha com uma característica muito da autoridade e comando. Então, houve uma revolução realmente nas empresas. Isso obviamente chegou a nós, e mesmo hoje ou no passado, né, em organizações que não eram industriais, elas tinham consigo essa característica da indústria, né, de ser realmente uma relação à produção em série, de você ter o comando e o controle funcionando e as coisas acontecendo, né. Mas porém nós vivemos ainda e convivemos com profissionais dessa geração, e muitos deles esperam do líder o comando. Então, nós temos que entender isso, e isso faz parte. E o líder, ele precisa ser adaptativo nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que eu tenho na minha equipe pessoas, né, de uma geração e aguarda que eu dê o comando para ele, que eu indique para ele o como, o quando e o porquê, às vezes o porquê para ele também não interessa, ele quer o comando, né? O que eu preciso fazer e eu vou fazer.
E eles fazem muito bem, porque vem com uma característica cultural, também tem uma série de coisas que nós poderíamos debater aqui, que formam esses diferentes perfis, essas diferentes gerações, né? Na mesma equipe, nós temos o jovem, que está com 18, 20, 22, né? E que ele tem uma característica mais leve no sentido de que realmente o perfil chefe, ele não tem serventia mais, nem para a geração A, nem para a geração B. Então, ele espera do líder uma maior flexibilidade, ele espera uma comunicação clara, ele espera ter a flexibilidade, a liberdade que ele entende necessárias para o bem-estar, além do trabalho, né? Eu venho de uma geração, né, na vida dos meus pais são agricultores, então o que mais se fazia lá em casa era trabalhar. Então, você trabalhava e o meu pai orientava, né, os meus irmãos e que, acima de tudo, é o trabalho. Isso fez parte de toda uma geração, né? Então, foi algo que eu sempre trouxe comigo também. E aí, quando eu comecei a trabalhar no Chapecó, foi 2007, então já faz tempo. Eu acompanhei uma série de gerações, né? Uma série de perfis de jovens que passaram por lá. E claramente nós percebemos, né, que há realmente essas diferenças. Cabe ao líder fazer a gestão disso tudo, tá? Então, não é trazendo os jovens para o formato do Baby Boomer e não é querer que o Baby Boomer se adapte ao formato dos mais jovens. É você ter um equilíbrio, e esse é o papel do líder, né? Equilibrar as diferentes expectativas dessas gerações para o resultado esperado, porque no fim das contas o que nós esperamos é um resultado, nós temos um plano, né? Então nós temos que conduzir essas pessoas para o atingimento desse plano com base na comunicação, com base nesse engajamento de propósito. Então aquilo que nós falamos hoje pro jovem que chega, ele quer entender o que a UNO Chapecó faz além de ofertar o ensino, qual é o propósito da UNO Chapecó, como que a UNO Chapecó está, por exemplo, aderente ao ESG, como que nós estamos trabalhando questões relacionadas à sustentabilidade, ao bem-estar das pessoas, né? E eu leio bastante sobre isso, porque é um assunto que me interessa muito, e eu li um texto que o autor dizia o seguinte, toda empresa tem valores e tem cultura. Pode ser que não seja a cultura que foi planejada, porque talvez ela não tenha sido planejada. Então, quando a pessoa começa a trabalhar contigo, seja o Baby Boomer, seja a geração alfa, você tem que falar para essa pessoa qual é a cultura, o que nós fazemos aqui, qual é o nosso propósito. Porque senão ela vai descobrir. Pode ser que ela descubra algo que você, de fato, nem sabia que estava acontecendo ali no teu ambiente organizacional, né? Então, de toda forma, o que eu quero dizer, né, é que a responsabilidade está no líder. Se a sua equipe anda bem, é tua responsabilidade. Se a tua equipe não anda bem, também é tua responsabilidade, porque a decisão está na tua mão. Então, se o resultado não está sendo conforme planejado, você tem que olhar para si e entender o que de fato você deveria ter feito e não fez. O que você precisa fazer e não está fazendo. O né? peso Então, da autorresponsabilidade, Exatamente. Eu né? acho que cada vez mais o líder se torna um mentor, né? Então ele é responsável por ajudar a encontrar o caminho daquele jovem. E até entrando nisso, até você citou, Cleonice, sobre o propósito da empresa. Como ajudar aquele jovem a encontrar o seu propósito, entender qual é o propósito dele, porque muitas vezes a gente entende que quando jovem, a gente não tem toda a visão do mundo, a gente não entende qual é o nosso propósito, por que a gente está fazendo aquilo, se a gente está fazendo algo que gosta. Então, qual é o papel do líder nesse sentido? Como que pode ajudar esse jovem a ir para esse caminho? Eu acho que propósito é uma coisa que muitas pessoas se perguntam, né? Será que eu tenho propósito na minha vida profissional, na minha vida pessoal? E aí eu me lembro de quando eu entrei na JCI e falava-se muito sobre isso. Qual é o seu propósito? Foi um ano intenso falando sobre isso. E muita gente trazia, eu não tenho propósito, eu estou procurando. E eu acho que isso é normal hoje em dia. As pessoas estão se encontrando no ambiente em que elas vivem para entender aonde elas querem chegar. E também tem pessoas que já têm o seu propósito. Eu quero ser um empresário de sucesso, eu quero criar minha família saudável, eu quero chegar na minha aposentadoria muito bem e olhar para trás e dizer que deu tudo certo. Então, isso varia muito. O propósito é algo que cada um tem e quem não tem está buscando, né? E falando sobre o papel do líder em entregar a proposta para as pessoas, eu acho que é muito de fazer a leitura de quem são os seus liderados e de que forma como oportunizar o propósito para a vida dessas pessoas, identificar o que essa pessoa está buscando.
essa pessoa está buscando ser líder na minha empresa. Essa pessoa está querendo um cargo dentro da JCI, mas ela está sabendo encontrar essa posição, ela está buscando entender como chegar lá. E aí que vem o papel do líder, de conduzir, de mostrar exemplos, de trazer conteúdo, de ajudar, entende? Então, o líder ele tem que ter essa visão muito ampla de como orientar os seus liderados, como orientar as pessoas que estão ao seu redor para poder, de fato, entregar valor e a gente olhar o nosso propósito daqui para frente. Né? E de enxergar as pessoas, né? Exato. Você olhar, mas além da pessoa profissional, você olhar verdadeiramente para o ser humano que tem ali, os sonhos, a família, enfim. Eu não comentei no início do programa, mas eu sou psicóloga organizacional, então essa é uma área que também me puxa e eu trabalho com isso diariamente. E uma pergunta que eventualmente eu faço nas empresas é sobre qual é a forma, como a pessoa se sente reconhecida. E eu amo fazer essa pergunta porque ela é muito ampla. Às vezes a gente ouve esse discurso, eu não estou me sentindo reconhecido aqui dentro da empresa. Aí eu vou mais a fundo para tentar entender o que exatamente significa ser reconhecido para você. E eu acho que essa é uma das grandes sacadas que os líderes precisam ter para liderar diferentes gerações. E diferentes pessoas, não só gerações. Para alguns é uma promoção, para alguns é o dinheiro, gostam do bônus, gostam de uma comissão mais alta, gostam de ganhar presente. Agora, né, tivemos a Páscoa, Natal, enfim, eu quero ser reconhecido através de certificado, de postagens nas redes sociais. Mas tem aquela pessoa que precisa muito de um elogio, que às vezes você dá um aumento para ela, não é tão significativo quanto você dizer, você está indo muito bem, parabéns, continua assim. Mas o líder precisa identificar esse propósito especialmente para cada pessoa, que cada um tem diferente, e fazer esse equilíbrio de interesses. Porque, lógico, a gente também não pode romantizar as empresas e o mercado de trabalho, porque o objetivo final continua sendo lucro. E eu acho que talvez seja um dos pontos que as empresas tenham até uma resistência com as pessoas acham que tratar bem, falar sobre saúde mental, sobre bem-estar no ambiente de trabalho é a gente ensinar as pessoas a abraçar a árvore, fazer só palestra, sabe? Tem ainda essa cultura, sendo que na verdade é muito mais simples, na verdade, do que isso, né? Acho que é muito o papel de ouvir, né? Então, Exato. Muitas vezes a gente define sem ouvir o que vai fazer aquela pessoa se sentir bem. Então, eu acho que o papel do líder hoje em dia é muito mais ouvir também, né? Como eu falei antes, o mentor, aquele psicólogo, então, também, que é o papel que o líder faz também. E, Cleonice, eu queria entrar num assunto da questão da faculdade, da universidade. Qual que são as oportunidades que as universidades, que as faculdades podem dar para esses jovens? Eu vou até trazer um caso aqui para vocês. Em 2019, quando eu estudei na UNO, eu tive um convite da Cleonice e do professor James para ser presidente da empresa Júnior, lá no Chapecó, do curso de administração. Então eu sei que as universidades têm essas oportunidades dentro delas, né? Então eu queria entender um pouco desse papel, como a universidade pode trazer essas oportunidades para esses jovens, para os estudantes, se descobrirem, sim, de fato, um líder, né? Perfeito, Bruno. O líder mentor, sim, é o papel do líder ser mentor, né? Então, nós temos que, de fato, ouvir, conversar com as pessoas, traçar junto com elas um propósito quando elas não têm, porque muitos não têm e tá tudo bem, não, né? Muitas vezes nós recebemos estudantes nessa mesma perspectiva, né? Ele vem buscar uma melhoria na sua qualidade de vida, porque a ensino superior, ele tem como um dos objetivos melhorar a qualidade de vida das pessoas, obviamente, e o futuro das empresas, né? Na nossa instituição, nós temos propósitos muito claros, né? Nós somos hoje entre as 10 universidades mais empreendedoras do Brasil e a mais inovadora em Santa Catarina, né? Conforme o prêmio que nós recebemos ano passado. Então, isso já demonstra a nossa cultura, que é muito incentivada pelo nosso líder, que é o nosso reitor, o professor Cláudio, né? Então, na condução da UNO Chapecó, ele preza sempre muito
pela inovação, pelo empreendedorismo e, obviamente, qualidade acadêmica e sustentabilidade, que são os nossos pilares agora, que nós reforçamos sempre. E quando você tem um líder que preza por esses valores e por esses propósitos se disseminam dentro da instituição. Então, o papel do coordenador de curso, ele é muito mais do que um gestor administrativo do seu curso. Ele tem como foco desenvolver as pessoas, né? E nós estamos cada vez mais trabalhando com todos os cursos nessa perspectiva, porque nós precisamos de líderes e não são apenas administradores, nós precisamos de líderes em todas as áreas, né? E os nossos coordenadores, eles estão muito incentivados a olharem para os estudantes que têm perfil de uma forma diferente e oferecer a eles condições diferentes, né? Seja a oportunidade de você ser um líder de turma, a participar de uma atlética, de um centro acadêmico, do DCE, de oportunidades que o mercado oferece. Nós temos o Talentos Uno, que é um local que recebe demandas das organizações, das empresas, para contratação de pessoas, né? E aí cabe ao coordenador olhar lá para o seu grupo e entender, para esse perfil, quem que eu posso indicar para essa vaga, para essa função, para essa formação. No curso de administração em especial, nós temos o projeto que é o desenvolvimento de atividade comportamental, que é o DAC, né? É um projeto que ele tem como foco desenvolver as habilidades comportamentais para além das técnicas, como você falou, é uma disciplina que todos os estudantes do curso fazem. Lá você trabalha gestão de conflitos, comunicação, trabalha em equipe, você trabalha com os estudantes, né, daquele período numa imersão experiencial. Então, os feedbacks que nós temos são sensacionais. Acho que você fez, né, Tânia, essa prática. Sim, quando você foi nosso aluno. Eu participei no ano de 2012, se eu não me engano. Foi na Serra Gaúcha, a gente foi para lá com 2 turmas da administração. E, de fato, foi sensacional. Foram experiências dinâmicas, muito conteúdo que foge um pouco do tradicional, né? E que a gente volta de lá pronto para experienciar novas coisas, para a gente desenvolver aquilo que a gente foi introduzido naquele movimento, num fim de semana que foi, né? Então, bem legal essas ações que a universidade proporcionou para a turma e proporciona até hoje, né? É desafiado a experimentar, né, diversos cenários aí no ambiente organizacional. E além disso, um spoiler agora, nós estamos lançando aí nos próximos dias um projeto de formação de líderes, que é o Lidera. Qual que é o objetivo do Lidera? Hoje nós temos a UNO Chapecó tem um propósito do desenvolvimento regional, faz parte da nossa missão, né? O curso de administração especial tem na sua missão desenvolver líderes e empreendedores capazes de transformar a realidade com foco no desenvolvimento regional. Então, nós não vamos conseguir isso apenas em sala de aula, porque se você olha no horizonte de 4 anos de curso, é muita coisa. Assim, a gestão, a administração, ela é bastante intensa, né? Então, esse projeto é institucional, Lidera, é um projeto institucional, e ele vai selecionar, nesse primeiro momento, 30 estudantes que já ocupam uma função de liderança, ou seja, eles já têm uma predisposição para ser líder. Legal. Nós vamos ter uma imersão com eles ao longo do ano, e o ponto-chave desse projeto é que nós vamos conectá-los com líderes inspiradores. Inclusive, a JCI será convidada, né, para se conectar com o estudante nosso, para que esse estudante entenda o papel dele além da formação técnica. Quem serão os gestores das entidades daqui a alguns anos? Quem serão os nossos vereadores? Quem serão os prefeitos, prefeitas? Quem serão as pessoas que estarão na JCI? Nós temos que formar essas pessoas, né? E não é ao acaso, essa formação precisa ser planejada. Então, esse projeto ele tem um propósito muito bonito, né? De realmente trabalhar nesse primeiro momento com 30 jovens ao longo desse ano, quem sabe ano que vem com mais jovens, de tirá-los também, né, além do ensino técnico da sala de aula, que é o que eles estão buscando e é o que nós entregamos, né, com a maior qualidade, é prepará-los também para outras frentes, né, de lideranças para além do ambiente organizacional, em especial. Muito interessante. Que bom que as universidades têm olhado para essas mudanças com inovação, né? E pensado cada vez mais em ideias que engajem e que de fato façam cada vez mais sentido para além do técnico, porque o técnico já a gente sabe da qualidade, né? Mas essa parte comportamental, emocional, ela é fundamental. Inclusive, foi comentado sobre a própria questão das instituições, né? E a gente faz isso, e nós, enquanto companheiros da JCI Chapecó, vivenciamos isso diariamente, né?
nos projetos, e mesmo projetos e ações que talvez você não esteja diretamente dizendo estamos desenvolvendo a liderança, você também está desenvolvendo habilidades que você vai precisar utilizar. Um exemplo é o próprio Rango Beer, né? Que é o nosso festival de cervejas e de música. É um festival incrível que já tem muitos anos aqui na cidade e que o Tânio teve a oportunidade de coordenar durante a pandemia. Como é que foi isso, Tânio? Exatamente. Então, em 2020, eu recebi o convite para ser coordenador do Rango Beer. Foi um ano de pandemia para assumir em 2021. Né? Então, 2020 era impossível fazer eventos, né? Um momento de calamidade pública. E nós estávamos projetando o que nós poderíamos estar fazendo naquele momento. Então, nos reunimos por diversas oportunidades e conseguimos tirar do papel uma ação bem bacana. Então, como o projeto ele vinha numa crescente, ele entregava muito resultado para a JCI, entregava muita liderança, nós adaptamos o projeto e transformamos ele, na época, em um tour gastronômico e também montamos alguns kits cervejeiros. Ou seja, a gente pegou o ano de 2021 e promoveu esse tour com esse kit. Nós reunimos aí mais ou menos uns 20 estabelecimentos na época aqui da cidade, até porque eles também passavam por um momento difícil, visto que não podiam receber clientes em seus estabelecimentos. E durante um ano a gente promoveu esse tour, então a gente conseguiu deixar com que a marca do projeto Rango Beer não morresse por si só, até porque é uma marca que traz muito resultado para casa, traz muito resultado para a JCI. E conseguimos entregar o projeto com um resultado positivo financeiro para a JCI, ele deu um resultado financeiro, e também um resultado financeiro para os parceiros, ou seja, nós tivemos uma série de gastronomias que conseguiram ter um resultado positivo para se manter durante aquele ano. E aí, no ano de 2022, o Rango Beer ele volta no seu projeto tradicional, no seu modelo tradicional, e bate recorde de público, bate recorde de resultado. Então, a gente entendeu que naquele momento, né, de pandemia foi o que nós conseguimos entregar para a comunidade chapecoense, e com certeza foi desafiador, porque foi um momento em que algumas tomadas de decisões foram muito importantes para saber que caminho nós tomávamos, mas que com a ajuda de todos os companheiros, de toda a casa, tomamos a decisão certa, que não era fazer o evento, e sim adaptar ele para que nós pudéssemos colaborar com toda a comunidade chapecoense e com todas as gastronomias parceiras daquele ano, né? Então foi bem gratificante coordenar o Rango Beer naquele momento, né? E deixou a marca viva aí até hoje, sendo que agora em maio, né, de 2025 nós temos aí a 9ª edição e vai ser uma edição muito grande, né? Uma edição num espaço muito belo, bem organizado, um layout novo novamente, com bastante cervejarias, gastronomias, e que com certeza vai ser um sucesso. Quem vocês assim admiram? Um cenário pode ser da região, nacional, internacional. Quem são os líderes para vocês dois? Olha, é um desafio escolher um líder. Eu acredito que existem muitas pessoas empreendedoras, existem muitos líderes comunitários, líderes nacionais. Então, é um desafio a gente achar somente um. Mas eu vou citar aqui, o maior líder para mim é o meu pai, óbvio. Por todas as diferenças que nós temos, diferença de gerações, de conduta, para mim é o maior líder, né? E empreendedor a nível nacional, mundial, existem diversos empresários que fazem sucesso, que fizeram sucesso, que entregaram excelência para o mundo todo, né? Então, fica difícil citar somente um. A Cleonice citou aqui também alguns nomes, né? Cito aqui o Cláudio Jacos, que é meu compadre, por coincidência, mas eu vejo que é um grande líder comunitário, um grande líder regional, que busca entregar excelência nas tarefas e no trabalho que entrega. Então, eu não vou me estender em outros nomes, até porque são tantos, mas poderia exemplificar essas duas pessoas hoje aqui. Concordo, Tânia, é bem difícil, tá? Nós convivemos com pessoas sensacionais, né? Inclusive, eu faço um convite
para quem ainda não está no movimento, seja na JCI, seja no associativismo, seja no ambiente universitário, que venha, porque esse movimento é transformador, né? Eu falo sempre com muito orgulho que a Uno Chapecó, ela transformou a minha vida, né? Eu tenho certeza que tudo que eu colhi, ou as possibilidades que eu tive, que terei, né? São muito em função do acesso que eu tive à universidade. E hoje a universidade, ela está mais acessível ainda. Quando eu ingressei lá em 2000, ano de 2000, né, era um outro cenário. Hoje nós vivemos um cenário do programa Universidade Gratuita, de N possibilidades, com um pleno emprego, podemos dizer, aqui em Chapecó, com muitas oportunidades, né? E a SIC da mesma forma. A SIC é um movimento que me permitiu conhecer pessoas que eu jamais teria tido acesso, né, se eu não tivesse participado desse movimento também, que eu já estou há em torno de uns 10 anos, no movimento associativista, que é algo que eu admiro muito, né? E quando você participa do movimento associativista, você convive com pessoas, empresários e empreendedores, acima de tudo, voluntários. Então, eles estão ali para uma causa maior. Quem participa da SIC e que participa de fato por um período maior, não está ali pensando no seu interesse comum, está pensando no interesse coletivo. Então, as pessoas que eu convivo, que participam ali do movimento, são muitas também. Talvez se eu citar um ou outro, né, eu fale com alguém. Não, no Chapecó, nós temos uma grande liderança, que é o nosso reitor, que já esteve à frente da ACAF, está à frente da ABRUC, que é a Associação das Comunitárias do Brasil. Então, para nós é motivo de muito orgulho, né, pela presença e liderança. E eu tenho que concordar também que os meus destaques de liderança são os meus pais, né? O meu pai e a minha mãe, que são inspiração para mim, e eu quero acreditar que a maioria, né, dos pais são inspiração para os seus filhos e são lideranças para os seus filhos, e eu espero que eu também seja uma liderança para minha filha, né? A Lara está com 9 anos já, então ela já entende muita coisa, né? E aí a nossa responsabilidade, Tânio, como pais, né, vai muito além realmente do convívio diário, de relação pai e filho. Eles vão ser embasar em nós, assim como nós fizemos os nossos pais. Então nós precisamos estar sempre pensando nisso, né, e refletindo o quão nós estamos desenvolvendo os nossos filhos também, né, para além da maternidade, da paternidade, enfim. Que bom, gente, e como é bom ouvir vocês também e aprender com essa troca, com a história de cada um, que tem um histórico familiar, que tem uma bagagem educacional diferente, e essa troca é o mais poderoso das relações humanas. Muito obrigada pela participação de vocês, e nesses minutos que nos restam, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês agora, se vocês quiserem aproveitar para falar um pouco mais sobre o que vocês vendem, o que vocês fazem, esse é o momento de vocês. Muito bem. Então, eu hoje sou sócio-diretor comercial na Distrisul, distribuidora de materiais de construção, uma empresa aí com 14 anos de mercado na construção civil. É uma empresa familiar, eu sou o sucessor da empresa, né? E estamos aí oportunizando aos nossos clientes produtos e serviços de qualidade. Então, desde as pequenas às grandes obras, a Distrisul é uma grande fornecedora para Chapecó, região oeste e sul do Brasil. Então, esse é o nosso mercado e esse é o meu dia a dia como gestor e diretor comercial. E qual o arroba da Distrisul? @DistrisulSC. Lá, pessoal, tá em casa. Sigam. Então, nós carregamos o sobrenome, né, das nossas instituições. Então, eu sou a Cleonice da Uno Chapecó, né, eu estou na Uno Chapecó há 18 anos, com muito orgulho, sou professora, acima de tudo. Atualmente atuo na Diretoria de Planejamento Estratégico e Negócios. Nós, enquanto administradora, né, nós sabemos o quanto o planejamento é um direcionador estratégico para as organizações, então eu estou muito feliz com a atividade desenvolvida lá, porque nós somos uma instituição de ensino, mas nós somos como qualquer outra instituição. Nós temos fluxo de caixa, nós temos DRE, nós temos que ter o nosso planejamento, nós precisamos fazer gestão de pessoas, né? Então, é esse ambiente que eu estou inserida hoje, e com maior ênfase no mestrado e doutorado em Ciências Contábeis e Administração, que inclusive está com o edital para inscrições abertas, né? Nesse momento, até dia 9 de junho. Também eu sou a Cleonice da SIC, né? Na gestão do Akimoto ele sempre falava isso para nós, né? Ele dizia assim, olha, eu sou a Akimoto da SIC, eu gostaria que vocês se apresentassem assim. Então eu sou a Cleonice da SIC com muito orgulho também,
também na diretoria de núcleos, um ambiente sensacional. Quero convidar a todos que ainda não estão no movimento associativista, que participem conosco, conheçam mais sobre os núcleos empresariais, sobre a nossa entidade. Existem outras entidades, né, associações, enfim, no município, e nós precisamos participar. Nós, gestores, empresários, empreendedores, precisamos participar, a exemplo do que vocês já fazem aqui na JCI. E eu também sou empreendedora, eu tenho uma startup, que é a Fiara Beleza e Bem-Estar, @Fiara Beleza e Bem-Estar. A Fiara é uma startup que entrega serviços de beleza e bem-estar no formato delivery. Então, hoje nós atendemos via WhatsApp, nosso aplicativo está pronto para a prova, nesse fim de semana nós vamos olhar com muita atenção e logo, logo estará no mercado também o aplicativo. Então, com alguns cliques, você contrata serviços diversos, né, de beleza e bem-estar para atendimento em casa, no local de trabalho, enfim, onde ficar mais adequado, tanto para a pessoa física como para as empresas também. Que legal, olha só, saindo do forno, então, um Sim. aplicativo para fazer o Fiara bombar. Legal, muito bem. E nós também estamos nas redes sociais, na @JCI Chapecó, se vocês quiserem acompanhar mais dos nossos projetos. A gente falou um pouquinho do Rango, mas tem oratória, tem o próprio Junior Cast, tem o projeto Abuse do Diálogo, que não falta na JCI, é São projeto projetos. de desenvolvimento. E quem quiser também, tem interesse em se juntar à nossa casa, à nossa instituição, serão muito bem-vindos também. E o @JCI JuniorCast. Então, acompanhem também os próximos episódios. Bruno, o que você deixa de mensagem final para os nossos telespectadores hoje? Gostaria de agradecer, Cleonice, Tânia, obrigado por estarem nesse primeiro episódio de 2025. E Brendinha, tamo junto esse ano. Estaremos É isso juntos aí. aí nos próximos episódios. E você que está aqui desde o início, acompanhou esse episódio e ficou até o final, obrigado. E estaremos de volta logo aí com o próximo episódio do Junior Cast da JCI Chapecó.